Hoje a gente vai pegar a regra de 3. Você viu que naquela prova ficaram faltando duas questões. Uma era de regra de 3 simples, outra de composta, que caiu na prova da PM, tá? Então eu vou te mostrar os mecanismos mais simples para a gente fazer uma regra de 3, começando pela regra de 3 simples, ok? É o seguinte, nós vimos numa das questões, por exemplo, te propus aquela situação, você tem uma sala de aula, vamos supor que tem 30 meninos e tem 30 meninas. Se eu perguntar qual é a razão do número de meninos para o número de meninas, 30 sobre 30. Isso significa dizer o quê? Que para cada menino existe uma menina. A relação é de 1 para 1. Mas se aqui eu mudar, se eu colocar 30 sobre 20, se eu quero a razão do número de meninos para o número de meninas, você vai fazer 30 sobre 20. Então você já sabe que quando eu falo razão, é a divisão de um número por outro, certo? Simplificando, isso aqui resultaria em quê? 3 sobre 2. Se a gente cortar diretamente, a gente já sabe que vou ter então 3 meninos para cada 2 meninas. A proporção indica, melhor, a razão indica que eu tenho mais meninos naquela sala, certo? Mas vamos fazer o seguinte, em vez de a gente fazer já a simplificação mais direta, vamos por etapas. Se eu quiser aqui simplificar passo a passo, vamos fazer assim, por 2 e por 2. 30 por 2. Metade de 30. 15. E embaixo, 20 por 2, 10. Aí eu posso continuar. 15 dividido por 5, 10 dividido por 5. Pronto. 3 sobre 2. Claro que normalmente, para a gente ganhar tempo, a gente já faz a simplificação e pula essa etapa, certo? Mas aqui eu quero que você veja o seguinte. Ó, eu vou pegar essa razão e igualar a esta, tá? Vou pegar elas duas. 30 sobre 20 é igual a 15 sobre 10. Observe o que é que vai acontecer. Se eu multiplicar o numerador dessa fração pelo denominador dessa e vice-versa, o que é que acontece? 30 vezes 10 é igual a 20 vezes 15. 30 vezes 10 dá quanto? E se eu fizer 20 vezes 15? Não. Ó, 200 não, presta atenção. 2 vezes 15. Ah, porque tu acha diferente. Ó, 0, 0, 3. 300, certo? Isso aqui não é coincidência. Quando você fizer essa multiplicação em cruz, que é uma das regrinhas básicas da regra de 3, quando a gente utiliza proporção. Se eu pegar também essas duas últimas, eu vou pegar 15 décimos igual a 3 meios. Fazer a mesma coisa. 15 vezes 2 igual a 3 vezes 10 ou 10 vezes 3. Ó, mesma coisa. Só que agora eu vou ter 30 de um lado e 30 do outro. Então, o que é que acontece? O princípio da regra de 3 se baseia na proporção. Quando eu te peço para representar o número de meninos sobre o número de meninas, isso me fornece uma razão. Então, aqui eu tenho que a razão é de 3 para 2. Agora, quando eu tenho razões equivalentes, nós podemos igualá-las e escrever como sendo uma igualdade entre duas razões. Sempre que eu puder escrever uma situação problema em que eu coloco uma igualdade entre duas razões, nós chamamos isso de proporção. Certo? Que é o princípio básico da regra de 3. Agora, claro que na proporção, quando nós formos fazer os problemas, nós vamos tentar identificar, por exemplo, vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Nós vamos querer identificar um termo desconhecido, o valor de x, certo? Seguindo isso que nós observamos, que vale para as proporções. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então é por isso que existe essa correlação.
que à medida que nós temos razões equivalentes, elas sempre vão obedecer essa propriedade. Existem algumas outras, mas a gente vai começar só por ela, ok? Agora vamos imaginar o seguinte. Então, normalmente, nós vamos ter, na regra de 3, a gente vai precisar montar a proporção. Então, a gente vai ter alguma coisa desse tipo. A está para B, assim como C está para D, e nós vamos utilizar aquela propriedade. Para resolver, A vezes D é igual a C vezes B. Tá? Bom, a montagem vai depender do problema, evidentemente. E uma coisa que é importante é você definir se essas grandezas que nós vamos trabalhar, se as razões, se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, por exemplo, vamos considerar inicialmente assim. Distância e tempo. Vamos supor que alguém faz, não sei, um percurso de 1000 quilômetros em 10 minutos. Se eu mantiver o mesmo ritmo para ele fazer 2000 quilômetros, ele levaria quanto tempo? Esse é um exemplo clássico de uma situação possível. Tá? E é fácil da gente ver, né? O que é que acontece aqui? Se eu tenho mantida uma razão ou uma proporção, aqui eu dobrei a distância. Se eu dobrei a distância mantendo o ritmo, eu vou dobrar o tempo. Aqui vai dar 20 minutos. Mas vamos supor que a gente não saiba ainda e vamos montar a proporção. Então a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte. Se essas duas grandezas, você sempre vai dividir as duas grandezas para organizar o cálculo. Se essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Será que sempre que eu aumento a distância, eu levo mais tempo para percorrer essa distância? Sim. Então, de fato, eu posso dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Certo? Quando elas são diretamente proporcionais, as setinhas estão no mesmo sentido, então a montagem normal. 1000 sobre 2000 é igual a 10 sobre x. E aí a gente faz lá a propriedade. Aqui vai facilitar bastante, né? 1 sobre 2 é igual a 10 sobre x. Aí a gente faz, ó. Puxar logo aqui do x. X vezes 1 é x. E 10 vezes 2, ou 2 vezes 10, 20. E realmente bate ali os 20 minutos. E a gente já fez aqui aplicando a regrazinha de 3. Tá? Bom, só que agora eu vou relacionar outra coisa. Eu vou relacionar velocidade e tempo. Então agora a gente vai imaginar o seguinte. Você faz um percurso qualquer em 30 minutos. Vamos supor que você esteja, não sei, no carro, na moto. Vamos supor que você faz esse percurso com a velocidade de 60 km por hora. Certo? Normalmente nas questões, aqui eu estou colocando só como exemplo, mas normalmente as questões a gente relaciona quilômetros e hora, metros e segundos, mas aqui a gente vai estar só pegando o embasamento da regra de 3, então eu estou relacionando quilômetros por hora com minutos também, que não tem problema. Tá? Na física é que tem um certo cuidado com as unidades. Bom, vamos imaginar o seguinte. Você vai fazer um determinado trajeto, você faz em meia hora com essa velocidade. Vamos supor que você aumente essa velocidade para 80 km por hora. O que deve acontecer com o tempo? Vai diminuir. Então agora o que acontece? Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Neste caso nós temos grandezas que são inversamente proporcionais. Certo? Então, deixa eu só colocar aqui para ficar mais claro. Então, quando eu relaciono distância e tempo, são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. E aqui são grandezas inversamente proporcionais. Certo?
Sendo grandezas inversamente proporcionais, nós vamos ter que inverter uma das razões antes de resolver a proporção. Aí você escolhe. Ou você inverte a primeira ou inverte onde está o x. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir 60 sobre 8. Aqui deve dar um valor quebrado, porque eu não peguei valores aleatórios, mas tudo bem. Inversamente proporcionais, eu vou inverter o x sobre 30. E aí você resolve. Tá? Então, sempre em questões de regra de 3, às vezes o pessoal passa batido com isso. Mas nem sempre as grandezas são diretamente proporcionais em que você pode relacioná-las diretamente. Sempre você tem que fazer essa avaliação inicial. Se elas forem inversamente proporcionais, uma das razões inverte, aí você resolve. Tá? Então pronto, então aqui vai ficar o quê? 80 vezes x, que é igual a 60 vezes 30. 80x é igual a 6 vezes 3, 18, segue os dois zeros, 1.800. Então, x vai ser igual a 1.800 dividido por 80. Deu para acompanhar até aí? Tranquilo, né? Aí aqui a gente pode cortar os dois zeros e a gente vai ter então que dividir 180 por 8. Vou fazer aqui o cálculozinho auxiliar. 180 dividido por 8. Vai dar um valor aproximado. Quanto é que vai ser? Aqui a gente também poderia simplificar, viu? Se tu quiser, a gente pode começar simplificando para obter uma razão mais fácil de ser dividido, mas poderia fazer por 2, tá? Qual o número que multiplicado por 8 chega mais próximo a 18? 2 vezes 8, 16. 16 para 18, sobra 2, baixou o 0. Número que multiplicado por 8 chega mais próximo a 20. 2 vezes 8, 16. 16 para 20, 4. Poderia parar aqui, mas vamos tentar chegar no valor mais aproximado. Acrescento 0, né? E uma vírgula. Número que multiplicado por 8, próximo ou igual a 40? 4 vezes 8, quase. 4 vezes 8, sim. 5 vezes 8, 40. 40 para 40, até que chegou no valor bacana, não foi tão aleatório não. Então aqui seria 20, não foi mesmo? 22,5 minutos. Então realmente, olha como o resultado é coerente. Se eu aumentei a velocidade de 60 para 80, o tempo diminuiu. Antes eu fazia o percurso em 30 minutos, agora eu vou fazer em pouco mais de 20 minutos. Tá? E essa também é uma avaliação interessante que você tem que fazer ao final da resolução. Se você observar que o resultado está incoerente, é porque a sua montagem foi errada. Então, se o tempo aqui desse maior do que 30, mas como? Se eu aumentei a velocidade, o tempo aumentou, isso não faz sentido. Aí você volta, revisa os cálculos e refaz. Certo? Vou lá, fotografei que a gente vai fazer agora aquelas questões. Militar comprou 15 metros de corda e pagou R$40. Então, podemos dizer que esse militar pagou 4 por 15 reais. R$4 por 15 centímetros dessa corda. Certo. Então aqui ele está relacionando quais são as grandezas que nós vamos trabalhar. A quantidade em metros de corda e a quantia paga em reais. Não é isso? Mas releio, inicialmente ele pagou R$40 por 15 metros, como é a pergunta? Tá, comprou 15 metros de corda e pagou R$40. Então, já pagou R$4 por 15 centímetros dessa corda. Pronto, a gente vai ter que verificar isso. Então nós vamos escolher assim. Ele pagou R$4 por quantos metros de corda? Porque lembra que aí a banca é aquele esquema do certo ou errado. Então você tem que definir o que você vai calcular para comparar com o que ele fala no enunciado da questão. Certo? Pronto. Então nós montamos isso. Eu sei que ele paga R$40 para 15 metros de corda. Se ele pagar apenas R$4, quantos metros de corda ele vai pagar? Certo? Aqui também, se a gente observar a proporção, a gente nem precisaria calcular. Eu estou dividindo 40 por 10 para dar 4. Então aqui bastaria a gente dividir 1,15 por 10. Aí lembra aquilo que a gente já viu. Divisão por 10, basta eu colocar uma casa decimal. Então aqui vai dar 1,5 metro. Certo?
Mas vamos fazer a montagem mesmo que a gente está estudando. Primeira avaliação. Se eu aumentar a quantidade de corda, eu precisarei pagar mais ou menos? Se eu comprar mais corda, vamos pensar assim, se eu comprar mais corda, eu preciso pagar mais ou menos? Mais. Então, quanto maior a quantidade em metros de corda, mais valor em reais você vai pagar. Grandezas diretamente proporcionais. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos montar 15 sobre x igual a 40 sobre 4. A gente pode fazer dois caminhos. Vamos fazer lá 40 vezes x, né? E 15 vezes 4. Está acompanhando, né? 15 vezes 4. 40x é igual. Quando a gente montar isso aqui, 4 vezes 15 vai dar 60. Então, no final das contas, o que a gente precisa fazer é dividir 60 por 4. Certo? Opa, por 4 não, porque eu já estava pensando aqui por 40. Só que aí, isso, a gente pode cortar os zeros e simplifica, né? Por 2 e por 2. 6 por 2. E 4 por 2. Ó, obtivemos o resultado fracionário, mas eu quero o resultado decimal. Então, eu pego e divido 3 por 2. Certo? 1 vezes 2, 2. 2 para 3, 1. Poderia parar aqui, mas vamos continuar. Acrescento um 0 e uma vírgula. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, nada. E realmente, ó, o resultado dá 1,5 metros. Certo? Olha essa observação aí. Mas você viu que se eu já tivesse feito intuitivamente, observando isso, opa, se aqui eu dividir por 10, basta eu dividir por 10 que eu já tenho 1,5. Você ganha tempo. Isso é importante na resolução de uma questão para concurso. Você não perde tempo fazendo esse procedimento. Tá? Questão de concurso é fundamental também você saber fazer o gerenciamento do tempo das questões. Tá? E também não esquenta a cabeça, né? Fica mais, ganha tempo e você não se cansa tanto mentalmente, vamos dizer. Outro caminho que eu poderia também ter seguido aqui, já poderia também ter dividido aqui, ó. Fazer assim, 15 sobre x, 40 dividido por 4, 10. 10 vezes x é igual a 15 vezes 1, que dá 15. Aí você já cai direto naquela divisão. 15 dividido por 10, que dá 1,5 metro. Só que aí, vamos ver o que é que ele pergunta no enunciado. Quanto ele diz que comprou, né, com os R$4? Pronto, 15 centímetros, olha a diferença. Ele afirma que consegue comprar 15 centímetros. Nós tivemos o resultado em metros, tem que ter muito cuidado com a manutenção das unidades. 1 metro tem quantos centímetros? Quantos centímetros tem no treino? 100 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, sempre que eu quiser transformar de metro para centímetro, é só multiplicar por 100. Tá? Aí também vem aquelas regrinhas. 1,5 vezes 100, eu vou andar a vírgula 2 casas. Boto um zero aqui à frente. Então dá 150 centímetros. Então o enunciado que ele falou, ele disse que daria para comprar 15 centímetros. Mas na verdade eu consigo comprar 150. Então essa questão seria marcada como errada. Pronto, agora você vai tentar fazer. Ó, vou te passar aqui. Você vai montar a número 2, depois me diz como é que deu.